Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Eu já tenho o prazer de continuar aqui com a doutora Karina Levi, ortopedista. Muito obrigada, doutora Karina. Imagina, obrigada pelo convite. É um prazer estar por aqui. Igualmente. E nós vamos falar hoje sobre um assunto muito legal e muito importante também, que é condromalácia. Então, acho que todo mundo já ouviu falar o que é e, né, as pessoas têm um pouquinho de medo, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, Conhece alguém que tem também, porque é exatamente, né? super Se não falado. tem, conhece alguém que tem condromalácia, não sabe direito né, o que é, o que pode fazer. Então, explica pra gente, doutora, o que é a condromalácia? Eu trouxe aqui, Paty, o meu joelho para mostrar, porque fica mais fácil de mostrar o que significa condromalácia. Na verdade, é uma afecção da articulação do joelho. É uma síndrome patelo-femoral. Então, a patela, esse ossinho da frente, que é um ossinho que faz parte de uma polia. Então, ela é tracionado pelo tendão do quadríceps e o tendão ou ligamento patelar. Esse osso, ele é revestido de cartilagem. Ele é pequenininho e fica na frente do joelho. Na verdade, ele era um apoio para a gente ajoelhar, ele proteger a articulação. Mas ele tem essa articulação aqui da patela, a parte de revestimento de cartilagem, com o fêmur, que é essa região aqui que também tem cartilagem. Então, ela articula e movimenta para cima e para baixo, deslizando conforme a gente dobra o joelho. E a condromalácia acontece bem aqui, onde essa cartilagem ela começa a ficar amolecida, começa a ficar inflamatória. E com o tempo, tem diversos graus, até o grau 4, 1 ao 4. E com o tempo, esse amolecimento vai causando degeneração e mais para frente uma lesão de cartilagem nessa região. Então, é fácil de entender os sintomas, vendo que ela é bem anterior. Então, o sintoma principal é a dor anterior do joelho. Mas também tem gente reclamando de crepitação, que é muito comum, que é o barulhinho, né, o estalo, quando você dobra e estica o joelho. E aí, normalmente esses estalos não são tanto problema. Muita gente tem e não é problema e não quer dizer que tem condromalácia por causa disso. Mas normalmente na condromalácia, quando você tem o estalo, você tem dor também. Porque imagina que ela está raspando essa cartilagem no contato com o fêmur. Quando você dobra, ela tem maior contato dessa cartilagem com o osso que fica atrás, né? Que também é cartilagem. E aí eu te pergunto, a causa disso é uma predisposição genética, é o tempo, assim, a idade ou não? Tem diversos fatores, né? Se você for pensar que está ligado a uma região que é bem requisitada, né? Justamente a aterrissagem de um salto, de uma corrida, é onde a gente vai fazer um amortecimento no joelho. Então, se o joelho já tem essa patela um pouquinho mais para dentro, tem mais predisposição. Então, alguns fatores anatômicos e biomecânicos predispõem à condromalácia, mas às vezes é o excesso de treino, às vezes é o desequilíbrio muscular. Então, são muitos os fatores que podem causar. E aí, cada paciente a gente tem que avaliar como de forma individualizada, né? Perfeito. Não tem, assim, uma regra. Sim. E uma vez que a pessoa tem o diagnóstico de condromalácia, como é tratado? Como se deve Isso é muito interessante, abordar? né? Porque todo mundo pensa, vamos parar de praticar esporte, vamos parar de correr. Porque se é na aterrissagem, na hora que apoia, que tem o contato, mas lembra que eu falei que o maior contato é quando está na flexão máxima do joelho? Então, claro que ajoelhar, contato do joelho no chão, tudo vai predispor mais, né? Vai dar mais dor. Por exemplo, o jiu-jitsu, que é tudo no chão. Sim, verdade. Mas na corrida, por exemplo, então tem gente que vai no médico e o médico fala, não, tem que parar mesmo. Mas, na verdade, o que a gente precisa fazer? É uma condição do joelho que está acontecendo, pode evoluir ou não, pode estabilizar e ficar naquele nível que está. Lembra que é de 1 a 4, 4 é o grau mais grave. E se você tratar, você não precisa ter uma lesão articular, uma lesão de cartilagem no futuro. E o que a gente pode fazer? Então, equilibrar a musculatura do joelho. Lembrar que a musculatura do joelho, estabilizadora do joelho, não é só a musculatura da coxa, como a gente já falou em outro episódio. Sim. O glúteo é muito importante como estabilizador. E outra coisa que também é muito importante, quando a gente vai tratar condromalácia, é a estabilização do core, que
que é o centro de gravidade do corpo. Então, é a musculatura do abdômen, das costas e da pelve. Sim, então quer dizer, o tratamento ele passa por um fortalecimento global e equilibrado, né? Onde essas cadeias musculares fiquem equilibradas para poder distribuir melhor essa força que o atleta faz no seu gesto, né? No gesto No motor da gesto sua esportivo. modalidade. E é necessário usar medicação para controle de dor, esse tipo de coisa? Sim, quando o paciente vem com dor da condromalácia, tá muito inflamado, tá muito dolorido. Para ele vir no médico é porque já porque está sentindo há tem um dor, tempo. sim. E então a gente costuma dar anti-inflamatório via oral. A gente vai conter a inflamação. Então, um gelo local, aplica gelo 20 minutos, pode fazer várias vezes ao dia, porque o gelo é um anti-inflamatório natural. Isso é muito bacana, porque às vezes as pessoas subestimam o poder do gelo, né, nessa Sim. questão anti-inflamatória. E ele é Ajuda maravilhoso, muito né? Ele é a aliviar a maravilhoso, né? dor. E a fisioterapia também é muito importante, né, na condromalácia. Lembra que o tratamento deve ser individualizado. Então, o fisioterapeuta vai avaliar biomecanicamente e às vezes a gente até pede mesmo uma avaliação biomecânica do esporte. Então, no corredor a gente faz a avaliação biomecânica da corrida. Por exemplo, no tenista ou no esporte com bola, esporte de quadra, a gente tem condição também de fazer essa avaliação durante o esporte para saber aonde que está o problema. É na aterrissagem, é no agachamento e avaliar esses desequilíbrios musculares também. Porque aí acho que o papel do fisioterapeuta também é muito importante, Muito importante. né? Porque eles vão fazer essa avaliação biomecânica, vão propor exercícios de correção e também isso vai contribuir para a Reequilibrar redistribuição da força muscular, mas também tem ativação neuromotora, né? Isso. Que é reaprender a fazer aquele movimento, né? De forma a proteger. Tem uma questão da gente condicionar a aterrissagem do salto, por exemplo, no esporte com bola, de arremesso e tal, condicionar aquela aterrissagem para o joelho não ir para dentro. Se a pessoa já tem predisposição do joelho ir para dentro, né? E aí ter maior contato da patela com o fêmur e doer mais, né? Inflamar mais. Na aterrissagem a gente tem um controle motor, neuromotor melhor, e aí trabalhar aquela questão da prevenção que a gente já falou, né? São os exercícios tanto de mobilidade quanto de treino de equilíbrio, mudança de direção e fortalecimento. Sim. Eu acho que esses exercícios, até a gente falou no episódio passado, que foi desse protocolo FIFA. O FIFA 11+, que tem para diversos esportes. Né, que eu acho que a gente pode aproveitar um pouco aqui, são exercícios importantes para a gente fazer a vida toda. Sim, é prevenção para toda a atividade física, até para quem não é atleta. Sim. Tanto é que a FIFA ela propôs esse protocolo para atletas amadores, para crianças, tem um específico para crianças. Também o atleta mirim precisa fazer esse tipo de prevenção. Sim. E para adolescentes, né? E tem específico para goleiro, tem específico para o jogador de linha, por exemplo. Então, tem que realmente fazer bem individualizado para cada esporte. Interessante. E aqui, fazendo um gancho, eu acho que isso que a FIFA sistematizou de forma, né, para todos, esse pessoal que trabalha com funcional está trabalhando com isso já há muito tempo. O treino funcional é isso, né? É justamente um treino que você condiciona. Quando você está trabalhando o braço, você está trabalhando o core, que é o abdômen, pelve, glúteos, né? E está trabalhando perna ao mesmo tempo. É diferente do treino da academia, que é bom para fortalecer. Então, não estou falando que a academia não... Um complementa o outro, né? Complementa o outro. É interessante você fazer 2 vezes por semana ou 3 de funcional e 3 vezes por semana de academia, por exemplo. Isso seria perfeito. Para fortalecer, mas acabou a semana, né? Sim, não, porque tem um aeróbio que a gente ainda não falou. E tem um treino específico de cada modalidade. Mas se você acompanhar um atleta de seleção, um atleta olímpico, você vai ver que no dia dele ele tem que ter lugar para todos esses treinos que a gente está falando. Por isso que vai treinar 4, 5, 6 horas por dia. E tem que tomar cuidado também com a sobrecarga, né? Sim. Porque a condromalácia também é uma lesão por sobrecarga. Então tudo isso tem que ser bem dosado, né? Pela equipe técnica do atleta em questão e bem coordenado entre os profissionais, né? Da equipe multidisciplinar,
né, mais bem estruturado o time for e mais recursos ele tem, obviamente vai ter mais profissionais para olhar. Agora, a grande preocupação, e aí a gente espera que essa informação ajude os times menores, que não têm tanto recurso, para que essa informação chegue para os dirigentes, né, para os técnicos, que são os principais, e preparadores físicos, às vezes é só isso que tem. Não, e é interessante. E o médico, né, e tem que dar conta de tudo com o que está lá. E o interessante é que quando o paciente vem com a condromalácia, aí vem o preparador físico, então fala, bom, não o preparador físico, mas vem até médico falar, então tira do esporte, vai fazer repouso, mas na verdade não, a gente tem que continuar a fortalecer a musculatura para que essa perda da massa muscular não vai interferir de novo na condromalácia, porque se fica parado, perde massa muscular. E isso é muito importante. E é importante... uma pergunta que eu te faço é se é uma condição crônica ou ela tem remissão, cura? Dependendo do grau, você consegue tirar a inflamação e ela voltar a ser um joelho normal. Perfeito. Se ele já tem uma lesão condral, uma lesão da cartilagem, aí dificilmente vai voltar a ser um joelho que não tinha nada. Mas a gente consegue controlar muito bem. Então, uma pessoa que tem condromalácia pode continuar no mesmo ritmo de treino que tinha antes e depois do tratamento. Sim. A questão é essa que eu estava falando do tirar, vai fazer repouso. Você não vai fazer repouso de tudo. Por exemplo, o fortalecimento é muito importante no tratamento inicial. O que a gente deve fazer? A gente deve tirar a sobrecarga do joelho. Então, controlar o ângulo de flexão do joelho para continuar fazendo o fortalecimento. Perfeito. Então, tem alguns cuidados. E acho que é importante que talvez essa seja a mensagem final, sim, você pode conviver bem com a condromalácia, desde que tome os devidos cuidados, né? Com a questão do fortalecimento e a reprogramação dos últimos recursos é a cirurgia na condromalácia. Não é uma coisa que, tem condromalácia, eu vou ter que operar meu joelho. Não. A gente tem um monte de recurso antes de cirurgia e, normalmente, quem tem condromalácia não evolui para cirurgia, se você faz o tratamento e faz a prevenção. Sim, cirurgia é o último dos últimos Sim. recursos, né? Perfeito. E, bom, então a gente está caminhando aqui para o final desse episódio. Gostaria de agradecer muito a sua presença e a sua contribuição. Obrigada, muito obrigada. A você. Pena que é tão rápido, né? Muito rápido. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Então a gente pede para curtir, compartilhar, comentar. Se quiserem também nos dar sugestões de novos temas, são sempre bem-vindos. Vocês podem colocar nos comentários. Gostaria de agradecer aqui a Clínica Move, que apoia o projeto, e a todos vocês que nos veem nas diferentes plataformas. Muito obrigada e até o próximo episódio.